Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui resolvendo os exercícios da lista de exercícios lá de atrito que vocês pediram para que eu resolvesse, porque estava uma certa dificuldade, tá? Inclusive achei muito legal que vocês pediram para resolver. Acho que sempre que tiver dificuldade tem que pedir mesmo. Acho que a gente só cresce com isso. E então vou começar a resolver o exercício 2 da lista aqui, tá? O exercício 2, vamos mudar as configurações aqui. O exercício 2, ele é esse exercício aqui, ó. Ele pede para que você determine a magnitude e a direção da força que a parede realiza sobre o corpo de 100 libras, no caso em que θ é igual a 15 graus, esse θ aqui, desse braço aqui, e no caso em que θ é igual a 30 graus. Em ambos os casos, pense nas hipóteses do bloco iniciar em repouso e em deslizamento. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies é de μs igual a 0,5 e o dinâmico é de μk igual a 0,4, tá? Então é esse exercício que a gente vai resolver. O DCL desse exercício é relativamente simples, pessoal, tá? Então a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar a ferramenta de retinha aqui pra gente desenhar. Então a gente tem aqui o bloquinho. Sobre esse bloquinho, a gente tem uma força atuando aqui. Essa força tem aquele ângulo θ com a horizontal. A gente tem uma força peso atuando sobre o bloquinho aqui também. A gente tem uma força normal da parede sobre o bloquinho nessa direção aqui. E a gente tem, como eu estou empurrando o bloquinho para cima, a força de atrito da parede sobre o bloquinho tem que estar para baixo, tá? Então aqui a gente tem a nossa força de atrito para baixo. Vamos dar os nomes para as forças aqui. Essa daqui vai ser a nossa força de atrito, que eu vou chamar de FA. Essa daqui vai ser a nossa normal da parede, que eu vou chamar de N. Essa daqui vai ser o nosso peso, que eu vou chamar de W. E essa daqui vai ser uma força que o próprio problema chamou de P. E aí, em termos de geometria, a gente tem uma retinha aqui e a gente tem esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Então tá aqui. Vamos dar uma olhada nos dados lá do exercício, ver que dados que ele passou pra gente. O corpo tem 100 libras e ele passou os coeficientes de atrito. Então, esse peso W aqui, ele vale 100 libras. A gente sabe que o coeficiente de atrito estático é de 0,5, o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,4 e a gente sabe que esse ângulo θ aqui ele pode ser igual a 15 graus e depois ele vai ser igual a 30 graus. Beleza. Vamos começar com o caso de θ igual a 15 graus. Então, para θ igual a 15 graus, o que vai acontecer aqui? Olha só. Para todos os casos, se eu tiver deslizamento ou não, as componentes, a nossa somatória de forças aqui na horizontal, ela não vai mudar. Tá? Então, a gente sabe que, para qualquer caso, a somatória das forças em x, ela vai ser sempre n menos p, que multiplica cosseno de θ. Então, isso aqui, como isso aqui é igual a zero, a gente sabe que n vai ser sempre igual a p cosseno de θ. Beleza. Agora, eu posso fazer a somatória das forças na vertical. Aqui não tem tombamento, não tem rotação, não tem nada. Então, a única coisa que sobra para a gente fazer é a somatória das forças na vertical. Então, somatória das forças em y, ela vai ser menos 100, que é o peso aqui, menos FA,
mais P seno de θ. Tá aqui. Isso daqui é igual a zero. Pronto. FA, a gente sabe que dependendo do coeficiente de atrito, se não tiver deslizamento, que é a hipótese que a gente tem que testar primeiro, ela tem que ser menor ou igual que μ vezes a normal, né? Então, vamos testar o seguinte, ó. Vamos isolar FA aqui. Então, FA vai ser igual a P seno de θ menos 100. E a gente quer que essa normal aqui, para o caso de não deslizamento, então vamos colocar aqui, não deslizamento, FA, ela vem aqui dessa somatória de forças em Y, não tem jeito, e a gente sabe que ela tem que ser menor ou igual que o μ S, que multiplica a normal. E a normal é P cosseno de θ. Tá aqui a nossa normal que a gente já calculou antes. Tá certo? Bom, beleza. Agora, vamos ver se a gente consegue brincar com esses valores aqui. Porque, olha, se o ângulo θ for de 15 graus, o que vai acontecer? Ele dá a força P lá também? Ele não dá a força P, né? Vamos ver. Ele dá a força P aqui de 120 libras. Ó. Opa. Errei tudo aqui. Então, a gente sabe que a força P vale 120 libras. Tá certo? E aí, a gente tem que testar isso aqui, ó. Então, P é 120, que multiplica o seno de θ. Seno de θ vai ser seno de 15, menos 100. Isso aqui dá menos 68,9. Menos 68,94. Menos 68,94. Menor ou igual do que μS, que é 0,5, que multiplica P cosseno de θ. P é 120, cosseno de θ é cosseno de 15, que é 57,95. Então, beleza, olha, a gente fez o teste e a gente viu que a força de atrito aqui, ela era menor ou igual a μS, que multiplica P cosseno de θ, ou seja, a nossa desigualdade aqui deu certo, ou seja, menos 68,94 é menor ou igual do que 57,95. E se isso aqui fosse verdade, a gente saberia que o bloco não estaria deslizando, tá? Então, como o bloco não está deslizando para esse ângulo de 15 graus, essa força FA aqui, ela realmente vale isso daqui, ó. Essa força FA aqui, vamos lá, ela é de menos 68,94. Então, olha que interessante. A minha força FA, ela está apontando para cima, ela não está apontando para baixo. Por quê? Bom, porque eu tenho uma força peso empurrando para baixo aqui, e por mais que eu tenha essa força aqui, P, empurrando para cima, esse ângulo θ é pequeno. Olha só. Ai, caramba. Vamos tirar esses riscos aqui. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma componente vertical de P aqui, ó. Tá certo? Essa componente vertical de P, ela vai ser P, que é 120, vezes seno de θ, que é seno de 15 graus. Isso daqui dá 31,58. Então, eu tenho a força de 100 aqui para baixo e uma forcinha de 31,58 para cima. Para equilibrar o resto, essa força de atrito aqui tem que estar para cima, olha. Então, se ela estiver para cima em vez de para baixo com 68,94, a hora que a gente soma esses 31,058 com esses 68,94, isso aqui vai dar exatamente as 100 libras que estão aqui de peso empurrando para baixo. Então, eu tenho um atrito aqui ajudando a segurar o peso. Eu tenho um peso grande
a minha componente vertical da força P é uma componente pequena, que só está dando uma aliviada no peso, mas ainda sobra esse quase 69 libra-força aqui para o atrito compensar, para esse bloco ficar travado aqui. Então ele não desliza. Vamos imaginar agora com ângulo de 30 graus. Então, para θ igual a 30 graus, a gente vai ter que testar essa hipótese aqui de novo. A força FA, ela tem que ser igual a P seno de θ menos 100. E isso daqui tem que ser menor ou igual que μs, que multiplica P cosseno de θ. Vamos fazer a continha aqui, ó. Então, o P é 120 vezes o seno de θ, que é o seno de 30, menos 100. Isso aqui deu menos 40. Menor ou igual que μs, que é 0,5, que multiplica P cosseno de θ. Então, 120 que multiplica o cosseno de 30. Isso daqui deu 51,96. Então tá, olha, aqui de novo, para θ igual a 30 graus, a gente tem essa força FA sendo menos 40, e essa outra força, e menos 40 é menor ou igual do que 51,96, na verdade ele é menor que 51,96, então aqui nesse caso ele não desliza de novo, tá certo? Então aqui ele não desliza e aqui ele não desliza também, tá? E se ele não desliza, essa força FA é uma força FA de 40 libras que aponta para cima. Se a gente der uma olhada aqui na força P, o que vai acontecer? Olha só, o peso é 100 libras para baixo. A componente vertical da força P vai ser 120, que é o P, que multiplica o seno de 30, que a gente sabe que é meio. Então, isso aqui vai ser 60. Então, eu tenho 100 para baixo e 60 para cima, vai sobrar 40 para baixo. A força de atrito aqui tem que dar 40 para cima para eliminar. Então, tá aqui, ó. Essa força de atrito aqui, ela vai ser de 40 libra-força para cima e ela vai manter o bloco parado de novo. Se o bloco tivesse em movimento, aí as coisas mudam um pouco de figura, porque a minha força de atrito seria m vezes a normal. Só que o que acontece? Se o bloco está em movimento, essa força de atrito aqui, ela é uma força de atrito limitada. Para o primeiro caso, olha só, eu tenho 57,95 aqui se eu considerar o mi estático. Como eu estou em movimento, eu tenho que considerar o mi dinâmico. Então, para o caso de movimento, a minha força de atrito aqui, ela seria 57,95... Não, desculpa. Ela seria P, que é 120, que multiplica o cosseno de θ. O cosseno de θ seria o cosseno de 15 graus, que multiplica o mi estático, o mi dinâmico, que é 0,4. Isso aqui dá 46,36 para baixo. Então, eu tenho 46,36 para baixo, né, de atrito, mais o peso, que é mais 100 para baixo, e para cima eu teria a componente vertical aqui da força P, que seria o 120 seno de 15 graus, que são 31 libra-força. Então, eu teria mais ou menos 140 libra-força para baixo e 31 libra-força para cima. E aí eu não tenho equilíbrio. Tá certo? Então, esse problema ele só vai ficar equilibrado se a gente partir para o equilíbrio estático, né? Se eu começar em movimento, eu tenho mais força para baixo do que para cima. Esse corpo vai desacelerar, desacelerar, desacelerar até ficar parado. Então, a gente só vai ter equilíbrio aqui no caso se a gente tiver a condição de não deslizamento. Se ele começar a deslizar, ele vai parar de deslizar. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse exercício, e fiquem atentos aí que os próximos exercícios da lista eu também vou colocar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado para todos e até o próximo exercício. Um abraço.